palavra de Deus diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e lhe ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração contrito não o desprezará. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Baixa a tua cabeça. Pai, essa é a hora de ouvir a sua palavra. Por isso eu peço agora, arranca do nosso meio toda inquietação, todo intento de Satanás de nos distrair, porque nós queremos, Senhor, sair daqui cheios, alimentados da sua presença, Senhor. Toma o teu lugar nas nossas vidas e nos nossos corações. Arranca do nosso meio toda andação, toda perturbação, todo questionamento, toda religiosidade, Senhor, e coloca-nos agora conectados, corpo, alma e espírito, com o teu altar. Eu me prostro diante de ti como nada, para que seja apenas um instrumento diante de ti, em nome de Jesus Cristo. Amém? Esse salmo que Davi escreveu, todos os salmos que foram escritos, a maioria por Davi, esses salmos falam de situações onde esses homens falavam com Deus o que estava passando em suas vidas e no seu coração. Aqui Davi tinha acabado de cair, e esse salmo nos revela muito sobre o pecado. Hoje vocês vão entender muito sobre uma dúvida que nós temos no mundo cristão. Existe pecadinho, pecadão? Não existe pecadinho, pecadão? Existe sim, eu vou te mostrar. O que é pecado? Pecado é uma lei que Deus fez para te proteger do diabo. É uma linha. Se você passar daqui, você roda. E essa linha foi instituída no Jardim do Éden. Eva querida, você não pode comer só dessa daqui. Dessa aqui você pode, dessa aqui você pode, mas essa fruta você não pode. Adão, você está ouvindo? Você não pode comer dessa. Eles viveriam felizes se eles não ultrapassassem a linha, se eles não descobrissem o que era o pecado. Afinal de contas, todos nós rodamos por causa desse casal feliz árduo, né? E foi assim que o pecado entrou no mundo. Se o pecado entrasse no mundo hoje, ia ser diferente. Se a serpente ficasse falando: Eva, coma maçã, que você vai descobrir a mente de Deus, você vai ter inteligência. Ela vai falar: não quero. Agora, se a cobra falasse: Eva, a maçã emagrece, ele ia falar: daqui, né? Hoje o pecado entraria num mundo diferente, né? Ela não quer saber nada de Deus, inteligência, para quê, né? O importante era que ela ficasse bem na foto. Por que será que a gente demora para descobrir que nós somos pecadores? Você percebeu que você tem amigo que cheira, fuma, bebe, cai deitado e ele acha que está normal? Porque ele fala assim: eu não faço mal para ninguém, né? Ele está se destruindo, está arrebentando a sua vida. Ele fala: mas o que eu estou fazendo? Mas é um bagulhinho. Mas o que tem? Ele não tem nem noção da lei dos homens. Para você ver, uma pessoa que está em pecado, ela perde as linhas. Ela perde a linha, que é a lei humana criada pelos homens, e a linha
mais abrangente, que Deus dá muito mais corda para o ser humano, perdoa bandido, perdoa ladrão, a linha do pecado é lá embaixo. E o que acontece com as pessoas? Elas perdem essa noção, elas não sabem mais que se pegar ela com uma pacoteira na mão, ela vai ter que rodar, vai ter que ir para delega, vai ficar com o nome sujo, não vai conseguir mais fazer nada, ela perde essa noção. Ela não consegue entender o que está acontecendo. Ela acha que ficando com várias pessoas à noite não tem problema. Ah, mas eu me cuido. Olha para a cara da infeliz, mal amada, coitada, enche a cara de antidepressivo. Mas todo mundo toma. Só que o pecado anestesia a pessoa. Quanto mais você peca, você fica mais fora de área. Porque os demônios vão tomando conta da sua vida, e não é você mais que raciocina, não é você mais que pensa, e não é você que age. Por isso que você não tem vontade de ir para a igreja e buscar Deus. Porque você está totalmente endemoniado. Você consegue entender isso? A pessoa fica num estágio que ela não tem carência, ela não tem tempo de ficar triste. Porque ela toma um porre, já entra um capeta, ela já fica feliz e começa a dançar o tchan. E vai entrando, e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. É uma sequência. E por que eu e você conseguimos descobrir o que é o pecado? Por quê? Porque o final da linha te leva à morte. A maioria de nós que estamos aqui dentro, nós chegamos até o final da linha e falamos, não, nunca mais eu piso aqui. Deus, eu prometo, se você me colocar de novo no Éden, se eu tiver paz, se eu tiver alegria, eu quero ser como criança. Você volta a ter pensamentos infantis, você volta a querer ficar com a sua família, você volta a ter a sua alma restaurada. É uma luta para você sair dessa linha. Mas o que eu, você e a humanidade precisa? De limites. Não tem vez que você fala, esta menina precisa de limites. Daí você vai e fala, a partir de hoje, você não vai mexer no computador. Olha o limite. Ela tá, obrigada. Imagina se Deus usasse esse padrão de limites para mim e para você. A partir de hoje, você não vai falar mais, você vai só escutar. Você vai ficar 3 anos mudo. Sabe por que nós conseguimos nos converter e aceitar Jesus? Por quê? Porque o limite que Ele colocou para nós foi um limite de amor. Nós sentimos, e não lemos isso na palavra e nem ouvimos, que o amor de Deus, Ele cobre uma multidão de pecados. Você se sente liberto, você sente que saiu um peso de você. Você descobre que se você não peca, você não precisa dar satisfação porque não chega tarde em casa. Você não precisa se sentir perseguido, viver olhando para trás achando que alguém quer te pegar. Você não precisa ficar com medo da mulher do outro que vai te matar. Você fica liberto. Mas é um limite que Deus coloca de amor. Quando nós falamos em pecado, e esse assunto é muito sério, porque muita gente fala, ai, eu estou longe disso. Estou longe porque eu tenho vestes reais. Brilha como o sol. Eu sou uma pessoa santa. E é aí que a coisa começa. Eu e você precisamos nos policiar todos os dias, 24 horas, para que a gente não caia. Porque o diabo fica igual um leão, 24 horas arrumando um espacinho para arrumar uma brecha e acabar com os teus negócios, acabar com a sua família, acabar com a sua vida. Quantos de nós ainda temos pecados de estimação? Xinga no trânsito. Mas pastor, eu xingo só quando me irritam. É só uma vez por mês. Agora olha o absurdo. Por que ele é de estimação? Porque você sabe que está errado e você continua fazendo. Cobiçar a mulher dos outros é pecado. Você sabia disso? Você olhar para a mulher dos outros e fica, é pecado. Meu filho, toda mulher bonita tem alguém por trás. E se não tem, é uma santa, louca, entendeu? Põe isso na sua cabeça, é pior, não dá nem para chegar perto. Ela te joga um churanda labachúria na cara que você não sabe de onde veio. Comer que nem um porco é pecado. Sabia? Glutonaria. Assalta a geladeira a noite inteira, mistura goiabada com amendoim.
Coca-Cola com suco de uva. Enquanto não acabar com a geladeira, você não dorme. Porque essa ansiedade do inferno devia ser matada a coração. Você consegue entender isso? Não está na posição de uma mulher submissa dentro de casa, está errado. Você pode dar dinheiro na igreja, você pode falar aleluia, converter, fazer o que quiser. Se essa área da sua vida tiver um lixo, você está dando muito mole para o diabo, você tem que arrumar. Se você é um cara que repudia sua mulher, não adianta fazer obra de Deus, não adianta subir morro, não adianta fazer nada. Você está errado diante de Deus. Você chega atrasado no seu trabalho, você está errado. Sabia disso, que você está errado? Bater boca com o chefe, com a autoridade. Pegar dinheiro e falar, te devolvo, nunca mais. Faça as contas, se você pega 5 de cada irmão por dia, quanto que você já levou? Você é um devorador, gafanhotão. Pode fazer isso. Pega R$1, devolve. Pegou uma roupinha, devolve. Não deva nada pra ninguém. Vai ver seu armário, quantas roupas você já tomou. Roga a praga nos outros, eu sou profeta. Isso é pecado. Quantas vezes você banca que você é um profeta, mas no fundo você quer xingar de um jeito gospel? Não é? Você quer xingar, não sabe como, e fica amaldiçoando o infeliz. Era melhor ter xingado só um pouco. Sentir ódio no coração. Sabe aquela coisa que vem, que você fica vermelho? Sabe? Antes do queixo começar a fazer Whitney Houston, assim. Quando começa. Isso não é de Deus. Para tudo. Fala, peraí, demoniou. Respira. Fala, Senhor, me lava com o teu sangue, eu tô com o bicho. Egoísmo. Egoísmo. Passa por cima de todo mundo. Egoísta. Tem que ser você que tem que falar. É tudo do seu jeito. Só você que faz, só você que fala, domina todo mundo. E ainda fala, ai, que liderança que Deus me deu. Oh, lebatapacha. Uma mala, ninguém aguenta ficar perto. Chata, que nem uma louca. Faz fofoca. E não percebe. A pessoa fofoqueira, ela não percebe. Olha pro lado e fala assim, eu já sei isso em você. Fala. Ela não percebe, cara. Ela fala. Pois ela fala, o que eu falei? E eu tô falando sério. Ela não lembra. Se você chegar e falar, você falou isso, ela fala, eu? Nunca. Pecado de estimação, virou rotina. Você fala de todo mundo, você não perdoa ninguém. É pecado você sentir inveja da irmã, sabia? Você sabia disso, que é pecado? Se olhar e ficar, ai, oferecida. Oferecida é tudo, né? No fundo você está gostando, está achando, você está com raiva que você não está no mesmo style. E de vez você fala, pô, que legal que eu tenho uma irmã assim legal na igreja, né? Você começa a xingar por dentro, né? Você não vai dar essa boiada para a pessoa, né? Para ela você fala, você está linda, meu amor. Por trás fica, nossa, meu Deus, coitada dessa mulher, meu. Disputar com irmã é pecado. Sabia que é pecado? Cuidado com isso, porque às vezes você não percebe. Você trouxe um ranço do mundo e você continua na igreja fazendo isso. Tá todo mundo louvando a Deus e você se exibindo. Joga a peruca pra cá, joga pra lá. Fica olhando pra ver quem tá olhando. Acha que é assim, vai se arrumar. Chega no meio do louvor, põe uma bolsa desse tamanho prata e chega bem devagar. Entendeu? A pessoa faz de tudo para aparecer, faz de tudo. Agora se você falar isso para ela, ela fala, eu faço isso? Imagina, eu não tenho isso. Pecado de estimação, gosta. Sabe por quê? Porque de vez em chegar na presença de Deus e falar, Deus, eu preciso me sentir amada, querida, feliz, independente de qualquer coisa, não. Gosta de humilhar os outros, gosta de aparecer em cima dos outros, gosta de querer competir, não consegue entender que quem está do teu lado é teu irmão, vai morar no céu com você.
Agora, o senso de justiça da humanidade, ele é falho, ele é mentiroso. Por isso que eu e você, quando chegamos na igreja, a gente precisa ser tratado. Nós temos um caráter deformado pelo pecado. Nós chegamos com sentimentos mais esquisitos. Nós chegamos com raiz de rebeldia. Nós não gostamos de nos submeter a palavras que vêm contra nós. Isso porque existe uma maldição. Porque tudo foi deturpado nessa terra. Você vê, por exemplo, o irmão, ele foi assaltado, ele não sabe se fica com raiva do bandido ou da polícia. Por que isso? Porque hoje se misturou tudo, ninguém sabe mais quem está errado e quem que está certo. Hoje não tem o certo e o errado. Tem um pouco errado, um pouco certo. É uma coisa meio zen, sabe? Onde existe o branco, existe o preto. Onde existe o preto, existe o branco. Está uma coisa nova era no mundo. Está uma coisa esquisita. Ninguém sabe quem é certo, ninguém sabe o que é errado. Você vê a primeira pena de morte foi no Brasil, foi em Macaé, em 1885. Dom Pedro chegou e falou: mata esse cara aí. Matou uma família de colonos, um cara rico. Vamos matar ele. Enforcaram o cara. Sabe o que descobriram? Depois não foi ele que matou. Daí extinguiu a pena de morte na hora. Olha que loucura isso. Olha como a gente está debaixo de uma maldição em que a gente não sabe mais o que é errado e não sabe mais o que é certo. Faz um tempo aí o apresentador de TV lá, o Luciano Huck, foi assaltado. Daí ele resolveu desabafar que ele foi assaltado. Olha que coisa ridícula. Desabafo do cara: eu fui assaltado, pô, faz alguma coisa, chama o BOP, se virem. Foi um desabafo do cara. Depois você vê o que as pessoas escrevem no jornal. Mas, pô, quem mandou ele estar de Rolex? Quem mandou ele disso, quem mandou aquilo? O cara trabalha, ele usa o que ele quiser. Pô, a mulher dele deu um presente pra ele. Quantas vezes ela teve que cantar que ela ia de táxi pra pagar aquele Rolex? Deu pra dar volta no mundo. Problema dele. Só que o mundo tá assim, ninguém sabe mais quem é certo e quem tá errado. As pessoas ficam se metendo na vida da outra o tempo inteiro. Ah, isso eu acho certo, isso eu acho errado. Sabe por que você gosta de Deus? Você se apaixonou por Jesus Cristo? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Não existe outra verdade. Você ganha os olhos de Deus. Você ganha o senso de justiça de Deus. Você ganha o que Jesus disse: meter a mão na cara vira outra. Você ganha a compaixão, você ganha o perdão. Você ganha sempre dando uma chance para as outras pessoas. Isso é muito longe, isso fica muito distante do que o mundo está vivendo. Mas o mesmo tratamento para aquele que errou, e para mim e para você é o mesmo. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. E se nós caímos, nós sabemos o que nós estamos fazendo. E nós merecemos um trato maior. Você já parou para pensar isso? Quando alguém fala: ah, pastora, não sei quem caiu. Quanto tempo ela está na igreja? Um mês. Coitada, bebê. Agora está 5 anos na igreja, 10 anos e tomba que nem um melão. O que você acha disso? Você acha que é a mesma coisa? Você estava dando tapa na cara de demônio, expulsando, curando as pessoas, fazendo um milagre. De repente você resolve dar um rolê no inferno. Você acha que acontece o quê? Você vai ser socado, massacrado. Vão te fritar. Para cada pecado, na verdade, Deus olha de um jeito. Deus é o nosso justo juiz. Na hora de perdoar, todos os pecados são iguais. Mas a hora que você faz, a consequência do pecado é do tamanho daquilo que você fez. Você consegue entender isso? E você tem que ter noção disso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um menininho chegou para o padre e falou: padre, eu bati na minha vizinha. Ele falou: é? Então você vai tomar água benta, vai fazer 50 Ave Maria. Ele: tá, muito obrigado. Aí chegou outro e falou: padre, eu cuspi na professora, né? Toma água benta e faz 280 Ave Maria. E o terceiro: o que você fez? Padre, eu fiz xixi na água benta. Então o que acontece? Você consegue entender
a proporção? Quantas vezes você faz na água benta e você chega aqui como se você tivesse dado uma cuspida na professora? Ah, besteira, deixa isso pra lá, bobagem. Vou pedir perdão, bobagem. Isso acontece com qualquer um. Eu tenho anjos ao meu redor. Sabe o que acontece? Consequência de pecado lá na frente. Davi era um cara que só fez bobagem. Quando ele fazia, ele se jogava no chão. Ele não saía do chão enquanto ele não se sentia perdoado. O próprio Jesus disse para Pilatos, disse o seguinte: quem me entregou a ti tem pecado maior. Entendeu? Pilatos estava sem graça de botar Jesus na cruz, que ele sabia que Jesus não tinha culpa. E Jesus disse para ele: quem me entregou a ti tem pecado maior. O inferno tem organização e tem lugar de punição. O inferno é a prisão do céu. Você já parou para pensar nisso? Nós seremos julgados segundo as nossas obras. Nós vamos ser julgados num outro tipo de julgamento. As vestes dos filhos das vestes brancas receberão galardão. Mas no inferno tem hierarquia de castigo para quem vai para o inferno. Você acha que fica todo mundo queimando no caldeirão, batendo cabeça? Você já parou para pensar nisso? O mundo espiritual tem hierarquia. Deus não gosta de nenhum pecado, mas alguns ele gosta menos. A Bíblia diz: 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª abomina a sua alma: os que semeiam contenda entre os irmãos. Deus odeia a pessoa que faz treta entre as pessoas. Ele não gosta. Quer ver outra coisa que Deus não gosta? De pessoa que derruba a outra. Ele diz: ai daquele que derrubar meu pequenininho. É melhor você pegar uma corda, enfiar no teu pescoço, enfiar uma pedra e pular da ponte. Sabe o que ele estava querendo falar com isso? Se você quiser desviar e você quiser cair, vai sozinho e não leva ninguém com você. Se você acha que esse não é seu lugar, que seu lugar é no inferno, vai sozinho. Mas não desvia o pequeno, não desvia aquela ovelhinha que está afim de vir buscar o reino de Deus e você vem por orelha dela e vem contaminar. Não vai estragar a vida de uma pessoa. Deus também não gosta disso e de tantas outras coisas. Jesus ainda disse assim para os fariseus: vocês engolem um camelo e coem uma mosca. O que isso significa, engolir um camelo? Pecados maiores você engole, finge que não é com você. E os pecados pequenininhos você acusa nas pessoas. Você não consegue tirar a madeira do teu olho, mas quer tirar o cisco do olho do irmão. Você não vê as bobagens que você fala, você não vê as besteiras que você faz. Mas quando você vê um coitado de um pastor assassinado por Satanás, quando você vê um escândalo na televisão, você eu sabia, tem justiça de Deus. Você vira um assassino de profeta, você vê um cara caindo, eu avisei, eu isso, eu aquilo, mas e você? E os camelos que você tem engolido na sua vida? Não fala mal de pastor, mas não obedece. Fala mal do drogado, do louco, isso, daquilo, mas você é orgulhoso. Mas você acha que você é alguém. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela opera a morte. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos num mundo consumista e mentiroso que nos ensina que se nós estamos com Deus, nós temos que estar o tempo inteiro felizes, rindo, que nem uns retardados mental. Está acontecendo uma desgraça, você... glória a Deus. Evangelho mentiroso. Uma mentira que não pode ser passada, porque quem faz um gabinete sabe que isso não é realidade. Muitos de vocês estão massacrados. Tem áreas da sua vida que está esmagada, e você não tem que fingir que essa área não existe. Você tem que fazer como Davi encarou, enfrentou, buscou solução. Só que Davi chorou, Davi foi para uma caverna, Davi foi esmagado. Mas ele não ficou assim: meu Deus, eu devia estar feliz. Eu sirvo Deus de alegria, a alegria do Senhor é minha força, porque eu estou chorando, vai ver que eu estou em depressão.
Não é assim que a pessoa olha para o teu lado, o primeiro a falar isso é o teu amigo. Ah, está mal. Ou é diabo ou é depressão. Tristeza é algo permitido por Deus. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Às vezes Deus coloca isso no teu coração para você se arrepender. Ele para a tua vida, para você parar e falar, meu, que bobagem que eu fiz. Não para você parar, encher a cara de remédio e ficar mais louca. Quando Ele manda você parar tudo, Ele te deu uma tristeza, algo, porque você deve ter feito alguma bobagem que você tem que chegar e pedir perdão. Depressão não é tristeza. As pessoas ficam assim, não, hoje está na moda, você está com depressão, 5 minutos no consultório. Vai ver a vida do médico que te enfiou remédio. Vai ver como ele vive com a mulher dele. Você está doente. Te enfia uma bomba na cabeça. Sabe? E você vai embora para sua casa achando que você está feliz. Resolvendo o seu problema. Ai, porque todo mundo toma. Uma indústria farmacêutica que está ganhando uma fortuna em cima de um monte de gente. De um monte de coitado. De um monte de gente carente por Deus. E muitas vezes você que é cristão tem deixado isso acontecer porque você está triste. Triste. Tristeza não é depressão. José do Egito ficou triste, foi parar num poço, ficou preso, mas ele foi o segundo homem mais importante do Egito. Davi ficou triste, mas Deus deu de novo o reino. A tristeza não é algo inerente à sua conversão ao Evangelho. Faz parte do reino, faz parte da tua história, faz parte do molde do caráter de Deus na sua vida. A tristeza, ela mói, ela arrebenta o pecado dentro de você. A tristeza te humilha, a tristeza te deixa humilde. Você fica triste, você fica humilde, você começa a rever as bobagens que você falou o dia inteiro, a semana, a vida inteira. E você começa a mudar o seu caráter. Você toma atitude, anda com outras pessoas. Você começa a buscar mais a Deus. Ah, mas que isso, pastora? Por que eu preciso passar isso? Elias não tinha antidepressivo. Fica que nem Elias até o final no deserto. Fala, Senhor, eu estou triste, eu estou acabado, mas se você não me dá comida, eu morro. Se você não me ajudar a sair dessa, eu vou morrer, mas eu não vou ficar mais louco do que eu estou. Se você quer me mostrar alguma coisa, eu estou te esperando. Sabe o que Deus fez? Mandou um anjo para alimentar Elias. Ele andou 40 dias e 40 noites com aquele pãozinho que Deus mandou do céu. Deus está vendo a tua vida, Ele está vendo a minha vida. Você só tem que confiar em Deus. 3.000 pessoas se matam no mundo por dia. Você ouviu o que eu falei? 3.000 pessoas se matam no mundo por dia. A cada 3 segundos uma pessoa se mata. A cada 3 segundos no mundo uma pessoa se mata. Sabe por quê? Porque ela foi ensinada num mundinho que ela não teria lutas. E infelizmente, pegaram essa Bíblia Santa, que metade dessa Bíblia é paulada no capeta, e pessoas que tiveram dificuldades e foram honradas por Deus, e transformam numa mentira. Se você está triste, a tristeza de Deus, ela opera arrependimento na sua vida. Não ora assim, Senhor, me deixa feliz. Não pula fases, fala, Senhor, eu quero pagar o preço pelo que eu fiz. Eu quero me prostrar diante do seu altar. Se o tempo está demorando, eu tenho a ver com isso. Mas eu vou te glorificar do mesmo jeito. Porque eu quero me arrepender de verdade. Não adianta você me dar tudo de novo e eu me levantar todo feliz e fazer a mesma bobagem. O que adianta Deus te levantar, sei lá, e trair de novo teu marido? O que adianta Deus te levantar, sei lá, trair tua mulher? O que adianta Deus te dar dinheiro de novo, você some da igreja? A hora que para tudo é hora de buscar. Qual é a cura do pecado e da tristeza? Quebrantamento. Olha para o lado e fala, os benefícios superam os efeitos colaterais. Só tem um jeito de você sair do pecado e dessa tristeza: se arrebentar diante de Deus. Esse salmo foi a hora que o profeta Natan se confrontou com o pecado de Davi. Davi tinha acabado de matar um amigo para ficar com a mulher do cara. Ele estava no seu reino, olhou a mulher tomando banho e ficou lá olhando. Que bonita irmã. Não falou
irmã. Cada dia um pouquinho. Pecado é assim, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Num dia ele falou, chama a irmãzinha. Chamou a irmãzinha. Não é assim que as pessoas caem? Quantos de vocês já fizeram esse tipo de bobagem e pensam, meu, hoje nem parece eu só podia estar endemoniado ou demoniada para ter feito isso. Mas foi aos poucos. O diabo trabalha aos poucos. Olhou e falou, chama a Batseba aqui um pouquinho. Chamou a Batseba. Sabe o que ele fez? Pegou a mulher do cara, ele era o marido da mulher, era chefe de guerra, era guerreiro de frente. Falou assim, vai pra guerra, meu amor. Ele falou, eu não. Vou não, cara. Fica aí com a tua mulher. Sabe o que ele tinha feito? Engravidar da mulher. Daí ele não sabia se mandava o cara pra guerra ou mandava o cara ficar com a mulher. Fica com a mulher, cara, não quero. Então chega aqui, deu um porre no cara. Deu um porre no urido. O cara ficou... Ele não sabia o que fazer com o cara. Você não quer ir pra guerra? Ele falou, não, cara, eu não vou ficar aqui com a minha mulher. Ele queria que ele ficasse com a mulher para dizer que o filho de Davi era do guerreiro. O guerreiro falou, não, meus amigos estão lutando, eu vou junto. Uma confusão. Só sei que esse homem morreu porque Davi mandou matar ele. Falou, pô, ele ia lá na frente. Apagou o cara. E Davi não tocou no assunto. Quieto. Porque o pecado deixa a pessoa dura. Você não consegue contar. Às vezes tem gente que chega com pecado de 10 anos aqui e fala, meu, eu não consigo falar. Trava. Você não dorme, você não fica mais feliz, você trava. Ele travou. O profeta chegou e falou assim, ei, vou te contar uma história. Tinha um homem que tinha muitos carneirinhos, muitos. E um dia ele foi dar uma festa, ele era bem rico. Ele pegou a única ovelhinha de um homem bem pobrinho, a única. Só que essa ovelhinha dormia com os filhos, comia com ele. No meio da história, Davi falou, esse homem tem que morrer. Sabe o que o profeta Natan disse? Olha para o lado e fala, este homem é você. Tu és o homem. Na hora que ele falou, tu és o homem, ele fez assim, ó. Alívio, liberar pecados, arrancar o pecado de cima de você, traz alívio para a sua vida. Não adianta você confessar pecado para pastor, para mim, para ver se o pecado sai. Mas diante de Deus, verdadeiramente, quando você confessa, você está dizendo, eu não vou fazer mais. Porque diante de Deus não dá para mentir. Esse homem então ficou atrapalhado, começou a chorar, ficou que nem louco, porque no fundo, ele estava louco para alguém descobrir o pecado dele. Esse homem foi usado para arrebentar isso. Daí ele disse assim, apaga as minhas transgressões. Sabe o que é transgressão? É você fazer o que você sabe que é errado. Só tem um jeito para isso ser liberado. Deus precisa apagar, porque não dá nem para lembrar. Você faz o que você sabe que está errado. Lava-me da minha iniquidade. Sabe o que é isso? Você faz questão de esconder e arrumar aliados para esconder as suas bobagens. Tentou esconder o pecado, um plano maquiavélico. Pessoas que têm planinhos na cabeça. Você vai ser uma máquina de pecados se você tiver uma mente maquiavélica. Sabe aquela coisa que você foi obrigado a ter quando você era pequeno, senão você ia tomar um couro dos amiguinhos e suas amigas iam te atropelar? Uma cabecinha encapetada. Você está conversando com alguém, você já está olhando lá e já está criando um planinho aqui. Quando você está olhando, você está criando um planinho ali, a sua cabeça não para. A mente de um cristão, de uma cristã tem que ser pura, tem que ser santa, você tem que deitar à noite, você só tem que pensar coisas boas. Deita à noite na cama, só pensa pornografia, só pensa besteira. Cabeça suja, lotada de iniquidade. O que aconteceu? Ansiedade. A ansiedade traz o desespero e a mente dominada. A ansiedade traz desespero. O que ele fez foi desespero. Ele não sabia como tampar o pecado dele, ele se desesperou. E se você se desespera, Satanás domina a sua mente, você camufla o erro. Não entre em desespero, não entre em pânico. Pensa assim, fiz besteira, para aqui. Pare sempre no ponto da bobagem, deu para entender? Igual uma fita. Pensou em fazer besteira, para tudo. Agora o que o diabo fala? Se pensou, pecou, faz. Pensou em fazer bobagem. Tentação não é pecado, o pecado é cair na tentação. Põe isso na sua vida em prática. Pensou besteira, amarra. Você não pode impedir o urubu ficar voando, mas você pode impedir dele sentar na tua cabeça.
falando besteira, fala, tá amarrado o diabo, eu tenho a mente de Cristo, ora por você mesmo, se unge, faz alguma coisa, pula no mar à noite. Se vira, faz loucura, mas não cai. Luta, reluta. Caí, e agora? Agora eu não conto pra ninguém. Viu, diabo? Isso é um segredo entre nós. Não toca no assunto. Não toca no assunto de jeito nenhum. Passa mal na igreja, quer vomitar, não consegue ficar sentado no culto, mas não quer contar. Passa 5, 10 anos, não conta. Ah, Deus perdoa. Confissão de pecados é bíblico. Foi Deus que ensinou isso. Jesus morreu na cruz para te lavar do seu pecado. Ele falou, purifica-me do meu pecado. Sabe o que é isso? Relacionamento quebrado. Quando você cai, o fiozinho do relacionamento é cortado. Não adianta ler Bíblia. Aprenda o caminho. Caiu, capotou? Não adianta ficar com manipulação com Deus. Quebrantamento, joelho no chão. Se submeter à tristeza segundo Deus que opera arrependimento. Só que essa tristeza que opera arrependimento exige um tempo. Um tempo onde Ele vai te deixar sozinha, que Ele vai te deixar sozinho, que Ele vai te dar um trato, que Ele vai mudar o seu caráter, que Ele vai te deixar mais amável, que Ele vai te deixar mais simples, mais humilde. Não é uma macumbinha, não. Ai, me arrependi agora. Checapá. Podemos começar de novo, Senhor? Ele vai olhar e falar, como começar de novo? Se eu não sei quem você é até hoje. Eu posso acreditar em você de novo. Você vai ter que provar. Corre atrás do prejuízo. Como é que você prova? Seja humilde. Seja humilde. Tem muitas pessoas, por exemplo, arrogantes, que caem, trai, faz esse tipo de coisa. Você quer saber? A pessoa que recebe o mais benefício é a que faz besteira. Porque ela nunca mais pode falar que a outra fez besteira. Nunca mais pode falar que o outro faz isso. Deus sabe. Deus sabe o que você precisa. Aonde você precisa ser transformado. Eu lembro de uma menina que o tempo inteiro falava assim, essa mulher é essa daí? Essa galinha. Aquela galinha, todo mundo era galinha, ela vivia numa fazenda. Só que um dia, o galo cantou pro lado dela. E ó, galinha capotou. E hoje ela se mata para vontade de xingar. Eu vejo que ela fica louca para falar, mas ela não pode. Deus sabe onde você precisa ser arrebentado. Ele faz qualquer coisa para te tratar. Davi nunca mais olhou para o lado, você pode ter certeza. Davi tem uma mulher ali, que bom, tudo bem. Tratamento de Deus, quando você vence o pecado, Ele te condiciona. Eu lembro de uma mulher uma vez que falou assim para mim. Olha que coisa triste. Mulher de Deus, tal. Estava fazendo a peruca dela, né? Um tupete loiro, assim. Né? Daí eu estava com 2 ovelhas minhas, lá em São Paulo, que eram 2 aeromoças. E as meninas estavam tudo bonitas, se exibindo no salão. E ela chegou e falou assim para mim, olha, eu não queria ter ovelhas igual você. Eu falei, não? Ela, não, essa mulherada bonita. Imagina, meu marido. Eu prefiro assim as feias mesmo. Aí eu falei assim para ela, dá para perceber mesmo. Eu falei assim, sabe o que acontece? Eu já sei o que acontece com você. Você não gosta de competição porque você não foi sarada nessa área. Você quer ser a maioral, né? Ela ficou com muita raiva de mim assim. Mulher, o tupete dela subiu. Eu falei, vou falar na boa para você. A sua mentalidade não está certa. Quem vier para você, você tem que estar feliz. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Você tem que ser o que você precisa ser na hora que Deus quer que você seja, no lugar que você deve ser só. Não deseje mais para a tua vida, nem menos. Você tem que ter paz no que Deus te dá.
Você tem que ter tranquilidade, não fica olhando dos outros, esquece. Porque é assim que surge o pecado. Quando você quer se comparar com outras pessoas, você quer olhar quanto teve o faturamento da empresa do outro, quanto o casamento do outro é melhor, esquece os outros. O que Deus tem para você ninguém vai pegar, nem o diabo. Não tenha medo de mulher estranha, não tenha medo de homem maluco. O que Deus tem para sua família e para sua vida, se você estiver sem pecado e com o coração prostrado a Jesus, tudo vai acontecer. Sim, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O hisopo foi aquele pau com um tipo de algodão aonde os hebreus puseram o sangue dos carneiros, simbolizando ali, na última praga do Egito, que a morte não entraria na casa deles. Ó que Davi espertinho, Davi já sabia que ia sobrar para os filhos dele. E disse, por favor, não deixa o anjo da morte vir aqui, não mata ninguém. Na verdade ele estava falando, não mata ninguém, porque ele já conhecia o que Deus ia fazer. Tudo bem. O que aconteceu? O nenezinho foi embora. Ele teve uma vida triste, ele teve a consequência do pecado, mas ele teve força para se reerguer. Sabe o que ele disse? Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Não conseguia mais pegar na harpa. Davi tocava, os anjos vinham. Davi trazia glória, a presença de Deus. Davi era o homem que tocava o coração de Deus. Sabe o que aconteceu na queda de Davi? A batida do coração de Deus diminuiu. Não tinha mais ninguém na terra que fazia o que Davi fazia. Você consegue entender que o seu pecado entristece a Deus? Se você é uma pessoa que Deus ama, Ele é louco por você. Ele mandou o filho dele, morreu na cruz, derramou o sangue, Ele ficou olhando, viu você se salvar, viu teu batismo, Ele é apaixonado por você. Você cai para tudo o céu. A Bíblia diz que quando um se salva, tem maior festa no céu. Os anjos começam a pular, bater asas e se alegrar, e começam a gritar, meu menos um no inferno. Quando você cai, o coração de Deus se entristece. Deus chora por você. Ele não fica olhando para você esperando ter condenação, justiça. Porque Ele te ama, e o amor de Deus, Ele vai sempre cobrir a tua multidão de pecados. Ele sentiu dor nos ossos. Tem gente que fala, pastora, coração não dói. Para quem sofre, dói. Ele sentiu dor no osso, ele se sentiu esmagado, porque ele não podia ficar longe da presença de Deus. Consequência de pecado, a filha dele foi estuprada, Absalão, filho dele, se revoltou e quis matar ele. E Deus disse, a espada não vai se afastar da sua casa. Todas as vezes que você insiste no pecado, sobra para sua família. Você já percebeu nisso? Sobra para as pessoas que estão em volta. Se você se santifica, busca a Deus, você e sua família serão salvos. Mas a partir do momento que você começa a cair, você afeta o filho, você afeta o pai, o filho que era louco fica um pouco mais louco, o marido que você aprontou fica um pouco mais doido. Tudo vai atrapalhando. O pecado deixa as crianças enlouquecidas, o pecado faz o adolescente te revoltar. O pecado vai gerando coisas que vão destruindo a sua casa, só que o pecado cega e você não enxerga. Davi foi rápido e falou, meu Deus, olha o que eu fiz. Daí ele disse, Senhor, me dá um coração puro para não errar, e um espírito inabalável para aguentar o tranco. Espírito inabalável para aguentar o tranco da consequência do pecado. Quando você para de pecar, Satanás potencializa a força que ele tinha sobre você, e você tem que fortalecer e ficar de pé. Estava aprontando até ontem, a hora que você para, ele vai continuar te atacando. E aí, como é que vai ser? Você não vai estar mais entorpecido? Você não vai estar mais bêbada? Você não vai estar drogada? Você não vai estar cheio de pombagira em adultério? Você não vai estar por aí saindo com ninguém? Como é que você vai segurar a bucha? Espírito inabalável. Sofre, 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 mas continua de pé. Sofre, 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 mas continua de pé. Sofre o quanto for, mas sabe o quê? Que a alegria de Deus vai vir uma hora, mas ela não tem problema, mas ela não volta para o pecado, porque ela nunca mais passa. Ele nunca mais passa na linha, para nunca mais sentir essa dor de novo. Foi isso que Deus estava mostrando para ele.
Daí ele disse assim: não tire o Espírito Santo e nem a sua presença. Chame a Deus o tempo que for preciso. Ah, pastora, faz 5 anos que eu pequei, eu já pedi perdão 5.000 vezes, eu estou orando até hoje, mas eu não sinto a presença de Deus. Fala: Senhor, vem para me ver, nem se for para me bater, mas eu quero a tua presença. Busca sem parar, busca sem parar. Sabe a maior tristeza que eu fico quando eu vejo alguém caindo de Deus? Eu falo: meu Deus, vai para o final da fila. E vai. Não importa se é um pecado desse tamanho ou se é um grandão. Naquela área da vida dela, ela vai para o final da fila. Agora, só os grandes, só os adoradores aguentam tratamento. A tristeza, segundo Deus, traz arrependimento. Ela opera arrependimento. É uma cirurgia, dói. Ela opera. Você não fica arrependido do dia para a noite. Você vai sentindo um peso. É o peso do pecado. Você chega aqui, é o peso da glória. É o peso do pecado com o peso da glória. Mas chega uma hora que você fala: Senhor, eu me submeto a tudo. Sem anestesia. Porque o pecado é anestesia. E você não precisa de anestesia. Fala: Senhor, vamos a sangue frio. Vamos a sangue frio, porque você tem sangue o suficiente para me perdoar. Vamos a sangue frio. Vai me lavando, vai me limpando, vai me tratando. Eu vou esperar no Senhor o tempo que for preciso. Me dá alegria da salvação, me dá um espírito voluntário, sinal de arrependimento. A pessoa quer de novo o que ela tinha no começo com Deus. Ela busca que nem uma criança. Ela fala: Senhor, eu não ligo de ficar no banco, na feira, em qualquer lugar eu fico. Mas eu quero de novo, só me sentir amado, só me sentir salvo, só de saber que você não me cuspiu do teu reino, de saber que se eu morrer eu vou para o céu. Para mim já estou no lucro. Poucas pessoas querem isso, poucas pessoas querem voltar na estaca zero. Quantos que eu vejo que não precisava fazer isso, chega e fala: pastor, eu posso ser batizado de novo? Eu falo: para quê, meu? Sinal de arrependimento. Tem até uma posição na igreja, mas se humilha porque quer a presença. É humilde, quer tudo de novo. Ele disse assim: abra minha boca e eu manifestarei os teus louvores. Edifica os muros de Jerusalém. Ele estava falando: Senhor, me usa para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Mas eu preciso sentir que você me ama. Eu preciso sentir que você me ama. Sabe o que a Bíblia diz? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Escreva essas coisas para que não pequeis. Se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Olha que lindo isso. Jesus Cristo é o seu advogado. Você já parou para pensar nisso? Jesus é seu advogado. Você sozinho não tem como reverter nenhuma situação hoje aqui. Mas você tem um advogado. Você tem alguém que vai no meio e fala assim: Deus, chega de punir essa mulher, deixa de punir esse homem. Liberta a casa dessa mulher, liberta a casa desse homem, porque eu vi um coração quebrantado. Quando que Jesus pode olhar para mim, para você falar: eu vi um coração quebrantado? Quando ele perceber a mudança de comportamento. Porque arrependimento é mudança de comportamento para sempre. Você fala: eu morro, mas eu não caio. Eu morro, mas eu não largo meu Deus. Mudança de caráter. Quando Jesus olha e fala assim: sabe, Deus, por que eu quero que você abençoe esse homem e essa mulher? Porque ele é parecido comigo. Olha bem, Jesus, olha essa menina, ela é parecida comigo, tem meu caráter. Ele fala como eu, ele pensa como eu, ele sonha como eu. Olha a mente, olha como está puro, olha como é que está santo, olha como te busca. Jesus disse assim: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Às vezes as pessoas falam assim: ai, nessa igreja só tem ex. Um dia perguntaram para mim assim: na tua igreja só tem ex? Eu falei: não, pode ter maluca, que nem você, não precisa ser ex. Você pode vir louca, vai ficar tudo bem também, né? Tem o ex, as loucas, tem tudo. Sabe por quê? Porque só os grandes confessam seus erros. Confissão de pecado não foi o padre que inventou. Eles usaram disso para arrancar dinheiro do povo e acabar com a vida das pessoas.
Mas confissão de pecado existe para você ficar livre de Satanás. Para que o sangue de Jesus te passe e você nunca mais fique atormentado e não deva nada para o diabo, porque você não deve nada para ele. A confissão de pecados, ela é bíblica. Só grandes confessam seus erros. Eu lembro que no começo da nossa conversão, a gente foi dar testemunho e apareceu na televisão na época, não sei o que. Meu pai chegou e falou: não faça isso, porque você vai se expor. Não pode se expor. E eu contei todas as bobagens que eu fiz. Eu falei: ah, meu filho, eu não estou nem aí para o meu futuro. Eu só sei que a paz que eu tenho agora, eu saí da mão do diabo. Se 2, 3 loucas estiver assistindo isso de madrugada, 3 malucos escutar e tocar o coração e ver para Jesus, para mim está valendo. Só que esse espírito quebrantado que existia na minha vida, existia na vida do meu irmão, existia na minha família, essa vontade de se expor, de se arrebentar, largar tudo para cima, profissão, vida, pelo reino de Deus, gerou uma igreja. Você vê como é sério, você não está nem aí para você e está para o reino, que Deus te dá tudo. Quantas vezes você fica, minha imagem. Quantas vezes você fica nesse lenga-lenga. Foi um menino também, que era do Bola de Neve, chegou lá, não, realmente eu sou um empresário, e não falou nada com nada, fugiu da raia forte. E a hora que acabou o programa, eu fechei o olho e falei: Deus, eu não quero ser assim nunca, porque eu tenho nojo da religião. Você tem que ter bode do pecado, você tem que ter raiva da mentira. A Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é filho do diabo e é mentiroso. Cuidado muitas vezes para você ficar dando opinião na vida dos outros, se metendo em todo mundo. Você não se lava, você não se arruma. Quando Deus disse: oh, Naamã, vai se lavar 7 vezes no Rio Jordão, ele falou: tem um monte de rio aqui. Ele falou: não quero não, você vai para o Jordão, porque eu quero te ensinar a obedecer. E não fez ele dar um mergulho, fez ele dar 7, para humilhar, para ensinar. Antes de você precisar de uma situação para te humilhar, se humilha antes. Paga o preço, fala: Senhor, eu não sei porque não acontece nada. Mesmo que não aconteça nada, do chão eu não saio. O lugar mais alto que eu posso estar, os seus pés. Se joga na presença de Deus. Faz como Davi. Davi, quando pensava que ia rodar, ele já se jogava na presença de Deus. Falava: Senhor, eu não vou ficar longe de você. Eu perco tudo, mas longe de você eu não fico. Sentir a alegria da salvação, eu não vou perder isso. Não perca o que foi mais difícil para Deus, que foi dar o sangue do Filho dele, para cobrir o meu e o teu pecado. Muitas vezes nós estamos aqui nesse altar, e quando nós vamos pregar, Deus muda completamente a pregação, e Ele diz: está sujo, está sujo, está sujo. Não porque alguém aqui matou alguém, porque fez uma coisa muito grande, mas porque não há confissão de pecados. Pecados todos nós realizamos, infelizmente, todos os dias. Isso faz mal para as nossas vidas. Mas a falta de sinceridade, a cegueira do pecado, ela faz com que você não confesse e que você fique longe da presença de Deus. Abaixa a tua cabeça. Pai, essa é uma noite de conserto. Eu sei que tem muitas vidas que precisam se consertar contigo, Senhor. Nós estamos em tempos difíceis, Senhor, onde nós somos bombardeados, Deus, 24 horas, por imagens sensuais, por programas, por tantas mensagens subliminares que nos tiram da sua presença, por tantas propostas diabólicas, Deus, por tanto consumismo, por tanta correria atrás de coisas materiais. E no meio desse caminho todo, Senhor, nós temos deixado um rastro, não um rastro de sangue, de amor, mas um rastro de sujeira. Só o Senhor é capaz hoje de perdoar os nossos pecados e nos justificar diante de Deus, Senhor. Ah, Pai, Tu sabes quantos aqui, e o Senhor me falou isso agora, estão sofrendo consequências de pecados em suas vidas,
porque continuaram empurrando, continuaram levando, continuaram se arrastando. Quantos aqui não se submeteram à sua voz, à sua direção, ao seu tratamento? Quantos saíram da zona de deserto, Senhor? Quantos tentaram buscar alegria, achando que a tristeza era do inferno? Quantos saíram buscando recursos, correndo atrás de uma alegria mentirosa e de novo estão na estaca zero? Porque não esperaram a tua hora, Senhor. Não esperaram o teu toque. Como Davi, Senhor, eu quero o teu toque, a tua igreja quer o teu toque, Senhor. Nós queremos sentir o teu amor, porque o que cobre, o que nos dá certeza que nós estamos livres, limpos, é o teu amor, é o teu toque. Ah, Senhor, lava-nos com o teu sangue agora, Jesus. Eu te peço, passa um manto de sangue aqui, Senhor, e vai arrancando dos nossos corações toda a dureza, Senhor, toda a manipulação mentirosa, Deus, de que nós não temos errado, Senhor. Arranca, meu Pai, quebranta, Senhor. Traz a verdade essa noite. Tira toda a cegueira, Senhor. Tira toda a cegueira, meu Pai. A Bíblia diz que nós só vencemos o pecado quando nós conhecemos a verdade e ela nos liberta. Arranca a cegueira das nossas vidas. Tu sabes, Deus, quantos aqui tem feito errado, tem feito picuinha com os céus, com a família. Tem se levantado, Deus, com orgulho. Ensina-nos a fazer o que é certo, o que é santo, o que é puro. Ensina-nos, Senhor, a dar quando ninguém nos dá. Ensina a amar aqueles que nos perseguem, Senhor. Ensina, Senhor, a amar aqueles que nos odeiam, os nossos inimigos. Ensina, Senhor, nós lidarmos com as dificuldades do próximo e que nós possamos realizar isso entre nós, entre a nossa casa, Senhor. Arranca do nosso meio toda a rebeldia do inferno, Senhor. Arranca, meu Pai, a semente de rebeldia contra a palavra, contra o púlpito, contra a igreja. Porque a sua palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante que espada de 2 gumes, Senhor. Ela penetra entre alma e espírito. Só a sua palavra pode hoje, Senhor, fazer com que nós saiamos daqui livres e limpos. Deus está me mostrando pessoas que ficam apavoradas com medo de que novamente alguém faça algo para elas. Confessa o teu pecado hoje. Não olha o pecado do outro, mas olha o teu. Olha o teu. Olha o teu, e está bem claro o que Deus quer de você hoje. Arranca o pedaço de madeira dos teus olhos. Arranca. Deus está abrindo a mente de muitos, está abrindo os olhos de muitos. Olha para a tua vida, meu irmão, olha para a tua vida. Olha o que você tem feito com o que é santo. Veja como você tem profanado, chicatanaias, o que Deus tem esforçado em dar-te. Shetonomaramanaias. Olha quantas vezes você tem pisado no coração de pessoas que te amam. Se você se sente injustiçado, Deus te diz: eu sou a sua justiça. E Satanás tem te atrapalhado, porque ele tem falado para você todos os dias que Deus não tem sido justo contigo, porque ele não tem te prosperado, porque ele não tem enviado uma companhia para você. Mas isso é uma mentira. Porque você está largada, porque você está assim, porque você está assim. É uma forma de te distrair. Satanás não aguenta o quebrantamento. Os maiores avivamentos do mundo vieram com quebrantamento. Quando as pessoas olhavam, elas viam Jesus naquela cruz crucificado, elas viam o sangue de Jesus escorrendo, elas viram quanto esse homem sofreu. E elas começaram a entender o poder desse sangue.
O amor de Deus foi arrancando o peso, foi arrancando a culpa, foi arrancando o tormento, foi arrancando a tentação. O amor de Deus essa noite vai arrancar o pecado e a raiz da sujeira do teu peito. Santifica, Senhor. Santifica, Senhor. Pede para Deus, fala: santifica a minha vida, santifica a minha casa, santifica os meus filhos, santifica o meu lar, santifica a minha empresa, santifica o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Davi falou: eu quero ficar branco como a neve. Abra a tua boca e começa a confessar pecados. Mesmo você que esteja vindo aqui pela primeira vez, a Bíblia diz: se você confessar o pecado, até de você não souber o porquê que você fazia ou não, fiel de perdoar e te aliviar, você vai sair daqui livre, você vai sair daqui salvo, você vai sair daqui com a certeza de Deus está com você. Ele é teu advogado, Ele foi o único amigo que morreu por você. Oh Jesus, leva-nos para perto de Ti. Lava-nos, Senhor. Oh, Riandanamaia, e eu boto um rio no meio do deserto. Oh, Ricotonomachia, Remanamachia, Namaha. Deixa Ele segurar suas mãos como Ele fez com Davi. Não importa o tamanho do erro, não importa o tamanho da dor. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Aquele sangue ainda jorra daquela cruz por mim e pela tua vida. Ele insiste com você. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Confessa o teu pecado, abre a sua boca, fala: Senhor, eu não sei o que eu fiz, mas eu quero sair daqui mais leve do que eu entrei. Talvez, Deus, eu não tenha feito nada, e esse tem sido o meu pecado, Senhor. Se quebranta, se quebranta, se quebranta, se quebranta, se quebranta, Shetanamasaia, se arrebenta diante de Deus. Oh, a tua lágrima, Shikataraia, pode levantar um galho seco. A tua lágrima, Shikaranamanaia, pode fazer com que um solo se levante. A tua lágrima pode trazer o seu marido para a igreja. A sua lágrima pode levantar a tua empresa. A sua lágrima, Rikatanaia, traz a sua família, os seus amigos para o reino. Leva, Senhor. Oh Deus, como crianças nós possamos saltar no seu colo agora e ter a certeza, Senhor, que esse mundo não vai nos sujar. Esse mundo não vai te sujar, igreja. Esse mundo não vai te sujar. Ele perdeu há muito tempo. Leva-nos agora diante de Ti, oh Senhor. Deus está me dando uma visão enquanto nós, como crianças, um dia estaremos correndo em direção a Ele. É isso aí, você acabou de ouvir a palavra da pastora Priscila, ministrada na Igreja Bola de Neve, na Avenida do PP 1124, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Reuniões às quartas, 20 horas e aos domingos, 19h30. Nos encontramos lá.